Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 1º de julho de 2022, sexta-feira, estamos aqui para mais uma mensagem, mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, alimentar o nosso espírito. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está inscrito, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de, ao final, dar o seu like, seu joinha, também fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que será de grande valia para nós, e desde já nós já agradecemos. Quero continuar a nossa série dessa semana sobre o homem, a trajetória do Éden ao paraíso. E o texto que eu tenho utilizado, querido, texto base, onde nós estamos desenvolvendo esse estudo, é João capítulo 3, a partir do versículo 3, o capítulo 3 todo, mas eu vou ler aqui só versículo 3 e 4, diz assim: A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade de quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então depois você lê o capítulo 3 de João, é o texto básico que nós estamos trazendo. Toda a trajetória do homem desde a criação, lá no Jardim do Éden. Se você está chegando agora e vendo esse primeiro vídeo, você pode voltar aí na série. Tem o vídeo número 1 e o vídeo número 2. Você lê, porque a gente vai seguindo uma sequência, passando os assuntos numa sequência que vai te dar um encadeamento lógico e dentro da palavra para você entender. Então nós falamos no vídeo 1 sobre a Trindade, sobre a criação, o início de todas as coisas, né? A natureza de Deus é um Deus triuno, Deus é Espírito, e depois falamos sobre a criação do homem, né? O homem foi criado um Espírito, a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é Espírito, o homem é um Espírito. Depois falamos também sobre a alma e o corpo, né? As três dimensões do homem, né? E isso no vídeo 2 também. E hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Deus criou o homem, colocou o homem ali no jardim para governar, para cuidar do jardim. E no vídeo passado nós vimos também que Deus disse que não era bom o homem viver só, para isso faria para ele uma ajudadora idônea. E fez da costela de Adão uma mulher, Eva, que era sua companheira. Então hoje nós vamos falar sobre a queda do homem. Então Gênesis capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus deu esta ordem para o homem, né? E aí em seguida Deus faz o homem adormecer, faz a mulher para ser a sua ajudadora idônea e apresenta o homem. E aí vem o capítulo 3 que narra a queda do homem, e começa assim o capítulo 3. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos, a serpente aqui é Satanás, queridos, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui a gente já vê uma diferença. Deus não falou nada sobre tocar. Aqui me parece, né? A gente pode inferir isso, que Adão, para se prevenir, falou: mulher, se tu não come, nem toca naquela árvore, pelo amor de Deus, para não arrumar problema para nós, né? Então acho que pode ter sido Adão que falou sobre tocar, porque Deus não disse, Deus disse não comer. Então a serpente disse à mulher:
é certo que não morrereis. A serpente percebeu que a mulher não tinha a clareza da ordem. Falou, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Para por aqui. Queridos, veja bem. Deus deu a ordem para Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão passou de alguma forma essa ordem para Eva. Só que Eva, quando Satanás, tipificado pela serpente, veio conversar com ela, falou, né, foi assim que Deus disse? E ela falou, não, Deus falou para não comer e nem tocar. Quando ela falou não tocar, Satanás percebeu que ela não tinha clareza na ordem que havia sido dada. E aí falou, não, você não vai morrer não. É porque Deus não quer que você seja igual a ele. Porque se vocês comerem, vocês vão ser como Deus. Ora, queridos, olha o engano aqui. Como que Deus criou o homem? Lá em Gênesis 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem já era como Deus, querido. Todo o seu potencial, capacidade, caráter, era como Deus. E Deus deu ao homem o governo da terra. O governo da criação. Só que, quando Satanás disse isso para Eva, ela viu o fruto, viu que ele era agradável aos olhos, né? Viu a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou o fruto e comeu. Aqui está a estratégia de Satanás, queridos. Que João fala em sua carta, lá na carta de João, ele fala que, né, da concupiscência do pecado, da concupiscência dos olhos, da concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. E justamente a mesma estratégia que Satanás usou aqui e usa hoje. Concupiscência dos olhos, desejo dos olhos. Concupiscência da carne, desejo da carne e soberba da vida. Ó, viu que a árvore era boa para se comer. Viu, concupiscência dos olhos. Desejou pelos olhos. Agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Era boa para se comer, concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento, soberba da vida. E aí o que fez a mulher? Comeu. Comeu e deu ao seu marido. E a palavra, o que Deus disse na ordem dele? Que não comesse, porque se comesse, eles morreriam. Mas a gente continua vendo aqui, eles morreram, que essa fica a questão para você pensar. Morreram ou não morreram? A gente precisa entender, queridos, sobre morte. A Bíblia, ela fala de 3 tipos de morte, querido. Primeiro tipo de morte que a Bíblia fala, essa morte que aconteceu aqui, narrada em Gênesis 3, versículos 6 e 7. Que morte é essa? Desculpa. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se-lhe então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus. Este é o primeiro tipo de morte que a Bíblia fala, querido, que é a morte espiritual. Até aqui, querido, o homem viveu, ele tinha íntima comunhão com Deus, e o homem vivia pelo Espírito. Toda a sua vida era pelo Espírito, a sua percepção era pelo Espírito, o seu contato com Deus pelo Espírito.
No momento em que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, aconteceu a morte espiritual, a separação de Deus. E nesse momento que acontece a morte espiritual, a separação de Deus, a natureza do homem é mudada. O homem deixa de ter a mesma natureza de Deus que o criou e passa a ter uma natureza pecaminosa, a natureza de Satanás que o enganou. E porque ele obedeceu a Satanás, ele sai debaixo do domínio, da autoridade de Deus e passa então para o domínio de Satanás. Então esse é o primeiro tipo de morte, a morte espiritual. Grave isso, morte espiritual significa separação de Deus, perda da natureza divina e se torna agora um homem carnal e com a natureza pecaminosa. O segundo tipo de morte que a Bíblia fala, querido, está lá em Tiago capítulo 2, no versículo 26. Tiago 2, capítulo 26, fala da morte física. O que é a morte física? Tiago diz assim, em Tiago 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O corpo sem espírito é morto. Isso é a morte física. Você já deve ter ido num velório, num cemitério, e você viu lá um corpo colocado num caixão, pronto para, sendo velado para ir para o sepultamento. O que é aquilo ali? É a morte física. O corpo, o espírito já não está mais ali. Tiago fala que assim como o corpo sem espírito é morto, assim como o corpo sem espírito é morto, ou seja, ali só está o corpo físico, a casa aonde o espírito morou enquanto estava aqui na terra. Lembra do capítulo 1 dessa série que nós falamos do homem em 3 dimensões? Nós somos um espírito, possuímos uma alma, que é a nossa mente, a sede dos nossos sentimentos, intelecto, raciocínio, vontade, emoções, e habitamos em um corpo físico. Através do corpo físico nós temos contato com o mundo físico pelos nossos 5 sentidos. No momento em que o espírito sai do corpo, porque Deus ali na criação soprou o espírito e o homem se tornou uma alma vivente. Essa é a morte física, o corpo sem espírito, a morte física. E o terceiro tipo de morte que a Bíblia fala, querido, é chamada de segunda morte, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15, e Apocalipse 21, versículo 8. Eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse 20, do versículo 11, a partir do versículo 11, diz assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 21, versículo 8. Eu vou ler a partir do versículo 5, diz assim: E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O Senhor, o vencedor, herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, olha aqui o versículo 8, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a partes que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, fala aqui da segunda morte, que é o lago de fogo e de enxofre, ou seja, a separação eterna de Deus. E lá neste lugar, os espíritos daqueles que não foram salvos, que não tiveram seu nome escrito no livro da vida, serão lançados nesse lago de fogo e de enxofre, onde eles serão atormentados dia e noite, 24 horas por dia, e como é físico, como é espírito, ele não se destrói, eles ficam atormentados e não acaba esse tormento. É a separação eterna de Deus. Então, é importante você entender isso.
os 3 tipos de morte que a Bíblia fala. A morte espiritual que aconteceu lá em Gênesis capítulo 3, do versículo 6 ao 7, que foi quando o homem desobedeceu a Deus, a queda do homem, ele desobedeceu a Deus, ele comeu do fruto, então naquele momento seus olhos se abriram, eles deixaram de ter uma vida pelo Espírito e passaram a ter uma vida pela carne. A morte física, que é quando uma pessoa morre aqui na terra. Então é a separação do espírito do corpo, porque o corpo sem espírito é morto. E a segunda morte, que é a separação eterna de Deus, é depois do julgamento do grande trono branco. Aqueles que não se acharam inscritos no livro da vida, aqueles que não creram e confessaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, foram lançados no lago de fogo e de enxofre, que é a segunda morte. Amém, queridos? Deixa eu concluir ainda. A gente pode ver o seguinte: quando Deus criou o homem, Deus criou o homem espírito, alma e corpo. E as três dimensões do homem, espírito, alma e corpo, eram dominados por Deus e tinham a natureza de Deus. E nesse ponto aqui, Adão podia experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por causa da desobediência à ordem de Deus, à palavra de Deus, o homem deixou de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. No momento em que ele morreu espiritualmente, ficou separado de Deus. Todas as 3 dimensões foram afetadas, querido. O seu corpo passou a ter doença, a sua mente passou a ter doença, entrou na mente do homem o ódio, e a gente vai ver isso em seguida. Por causa da desobediência, o homem deixou de desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e isso acontece até hoje. Pastor, me mostra, então, por que foi a morte espiritual. Eu te mostro, querido, lá em Gênesis, capítulo 5, mostra o tempo quando Adão morreu fisicamente. Gênesis 5 diz assim: este é o livro, a partir do versículo 1, este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Amém, queridos? Então aqui em Gênesis 5, versículo 5, fala da morte física de Adão. Lá em Gênesis 3, versículos 6 e 7, fala da morte espiritual, quando Adão pecou, desobedeceu a Deus e foi separado de Deus. Perdeu a natureza divina e se tornou um homem carnal. E aqui em Gênesis capítulo 5, fala que Adão viveu 800 anos, né? Ou 930 anos, e então ele morreu fisicamente, tá bom? Ficou até aqui. Então amanhã nós vamos continuar, no próximo capítulo, amanhã não, no próximo vídeo eu vou trazer mais, a gente vai avançar nesse entendimento para a gente entender a trajetória do homem do Éden ao paraíso. Peço a você, compartilhe esse vídeo com seus queridos, dê o seu like e siga, querido, que o próximo vídeo a gente vai trazer mais revelações que vai esclarecer o seu entendimento acerca da criação, acerca do propósito de Deus para o homem, acerca de entrar no reino de Deus, quando Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E você vai entender isso. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por cada um desses pedidos que estão aqui anotados no nosso caderno de oração. Pai, te agradeço por cada um respondidos. Te agradeço pela tua boa mão ajudando cada uma dessas pessoas. Te agradeço por cada um que está assistindo esse vídeo e que esse vídeo, Pai, seja esclarecedor e seja desafiador para que todos se voltem para ti. Assim eu oro e te agradeço e abençoo todos que estão assistindo e todos da família Vida Plena Ministério Internacional, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite, fiquem na paz e até a próxima.